Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bruna e esse é o Bate-Papo com a Bru. Bom, eu já queria te convidar a pegar a sua Bíblia, que hoje nós iremos refletir lá no livro de João, no capítulo 9, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler, você pode se atentar à minha leitura ou pode acompanhar aí na sua Bíblia, ok? Vamos lá. E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Bom, eu queria refletir algo que Deus ministrou no meu coração, e é referente a julgamento. Por quê? Porque este homem, a palavra diz que ele nasceu com essa deficiência. E os discípulos, assim como muitas pessoas da nossa vida, irão julgar a gente sem saber o contexto daquilo que acontece realmente em nossas vidas. Aqui eles dão duas opções para Jesus. Senhor, quem foi que pecou? Foi os pais ou foi o homem? Eles nem sequer cogitam uma terceira opção, que não houve pecado para que ele nascesse com aquela deficiência. Porque na realidade, antigamente, eles achavam que pessoas que nasciam com alguma deficiência ou pessoas que pegavam ao redor, ao longo da sua vida, se essa pessoa tivesse alguma enfermidade, era sinal de que ela estava impura, era sinal que ela estava, ali em pecado ou em alguma situação que desagradava ao Senhor. Lá no Antigo Testamento, o Senhor, ele sim punia algumas pessoas com lepra, que era um tipo de doença que fazia com que aquela pessoa ficasse reclusa. Mas, ao longo, da jornada, a gente vai perceber, enquanto Jesus passava pelos lugares onde ele passava, havia cura, de que nem todas as enfermidades, nem todas as deficiências era sinal de desavença com Deus. Muitas das vezes era para que a glória do Senhor ela fosse manifestada. Existem inúmeras situações, mas aqui eu quero falar sobre essa passagem. Os seus discípulos ali, eles já julgam, falam, não, ou o pai ou o homem pecou. E Jesus sabiamente fala, não, essa enfermidade, essa doença, essa debilidade é para que a glória do meu pai se manifeste na vida dele. E aqui eu quero passar isso um pouquinho para a nossa vida. Aqui não só colocando no nicho deficiência ou talvez enfermidade, mas eu quero falar sobre áreas da nossa vida que às vezes estão em debilidade. Áreas da nossa vida que nós talvez tenhamos dificuldades. E muitas pessoas de fora, sem conhecer o contexto, já julgam a gente. Às vezes a gente está passando por momentos de luta, por momentos de provações e automaticamente na cabeça de pessoas que são nossos próprios irmãos, porque na maioria das vezes os julgamentos, eles não vêm daqueles que não confessam a mesma fé que a gente. A maioria das vezes aqueles que deveriam nos apoiar são os que mais nos condenam, os que mais nos julgam. E muitas das vezes as pessoas já começam a colocar: ah não, se tá passando por essa prova é porque tá em pecado. Ah não, tá chorando lá no culto, tá? Nossa, a vida dela tá uma loucura, por quê? Deve ter alguma coisa escondido aí. Deve ter algum pecado que ela cometeu. Não deve estar andando muito bem com Deus para que esteja passando por essa luta. E aqui eu queria lembrar do nosso querido Jó. Jó, ele foi permitido por Deus ser tocado pelo inimigo, que a vida dele virasse uma bagunça justamente por ele ser fiel. Deus, ele fala, não, pode tocar no meu servo, eu permito. Muitas coisas que acontecerão na nossa vida são permissão de Deus. Muitas das coisas que acontecem na nossa vida é para que nós possamos ser testados. E não necessariamente porque a gente fez algo de errado. Mas os amigos de Jó também julgam ele. Acham que ele fez alguma coisa.
A própria mulher de Jó, naquele momento de sofrimento, ela tá tão desesperada que ela pede para que Jó blasfeme o nome de Deus. E haverão momentos na nossa vida que pessoas que estão com a gente vão estar do lado oposto, ao invés de estar ali falando, não, essa provação é algo que Deus talvez esteja te forjando, não. Muitas das vezes elas olharão de um outro lado, falarão, confessa a Deus, pede perdão. Ou até farão fofocas, né? Falando assim, não, com certeza ela ali deve estar fazendo algo oculto e o inimigo ali tá zombando da vida dela. Sem saber que isso é apenas um plano, um projeto para que a glória do Senhor seja manifesta através dessa nossa dificuldade. Ali aquele cego, ele é direcionado, né, para receber a sua cura. Jesus manda, né, ele lavar os seus olhos e ele consegue enxergar. E após ele conseguir o milagre dele, as pessoas ainda ficam se questionando. Nossa, mas era ele aquele cego? Não era ele aquele homem que mendigava, aquele homem que era um pedinte no meio da estrada? Existem pessoas que elas associam o nosso período de dor, a nossa dificuldade, a nossa deficiência como nosso segundo nome, ou até o nosso primeiro nome. Às vezes a pessoa fala assim, ah não, é aquele cego ali, ah não, é a estéril. As pessoas às vezes nem sabem o nosso nome, elas associam a gente com aquela dificuldade que a gente está passando. Nossa, é aquela mulher lá, a viúva que perdeu o marido. Nossa, é aquela lá que perdeu os filhos. Nossa, é aquela lá divorciada. Não, é aquela lá que tá com câncer. Ah, não, é aquela menina lá que perdeu o emprego. Essas pessoas, quando elas ficam associando isso com a nossa vida, elas estão colocando a nossa dificuldade como nosso nome. E Jesus ali na vida daquele cego, ele vem para mudar aquela situação. Ele vem para dizer, não, você não será mais reconhecido como um homem que tem a deficiência, mas sim como um homem que conseguiu o milagre. Muitas das vezes o Senhor, ele precisa te deixar neste vale, te deixar neste momento que as pessoas irão te julgar, te apontar, te reconhecer por a sua dificuldade, para que a glória, quando ela acontecer, ela seja gigantesca, onde as pessoas, quando você passar, elas não vão olhar para você e ver aquilo que era a sua fragilidade, aquilo que era a sua deficiência, aquilo que era a sua marca, né? A sua marca de dor. As pessoas vão olhar e vão falar assim, meu Deus, aquele, ah não, é o homem que foi curado. Não, ali é o homem que Jesus tocou. Aquela mulher, menina, vou te contar, ela tinha câncer, então as pessoas elas vão começar a te lembrar, a falar de você a partir do testemunho que o Senhor gerou na sua vida. Ela vai falar, menina, aquela mulher ali, ela estava quase pedindo divórcio, e você não sabe o que Deus fez na vida dela. Mulher, deixa eu te contar, ela foi demitida, mas o Senhor abriu uma porta para ela. É isso que Deus faz na nossa vida quando Ele entra. Ele tira aquele jugo pesado, aquela carga, aquele, vamos dizer assim, aquela capa que colocam na gente, talvez que nos coloca para baixo e transforma a nossa dor, a nossa vergonha em honra. Ele faz com que o nosso milagre seja agora a nossa marca, a marca que Jesus tocou na nossa vida, a marca que Deus operou um milagre, operou a glória, o poder, a misericórdia, a salvação dele na nossa vida. E hoje, talvez Deus te fez chegar até essa mensagem para te dar ânimo, porque muitas das vezes nós temos que passar por esse período desse cego, o período que as pessoas apontam a gente pelas nossas dificuldades. Mas todo período, todo processo, ele passa. O deserto, ele não é eterno. O momento de dor, ele não é como o momento de felicidade também não. Na vida, nós somos feitos de processos, de períodos, de tempo. Assim como existem as estações que passam. Na nossa vida, nem todo o processo será para sempre.
Mas nós temos que entender, do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, tudo é para a glória e honra do nome dele. Jó, ele foi abençoado. Tudo que ele perdeu, ele ganhou em dobro. Se você ver a história de Jó, você vai ver como Deus foi fiel com ele, como Deus abençoou a vida dele. E muitas das vezes você está aí pensando, por que eu estou passando por esse processo? Meu Deus, até quando? A minha cura não vai chegar, a minha libertação dessa situação não vai chegar, a sentença do juiz não vai chegar na minha vida. Ou, Senhor, a salvação do meu casamento não vai chegar. Mas o Senhor diz, filha, filho, se acalme. Isso é apenas o processo. Deus está preparando algo para que a glória dele seja manifesta na sua deficiência, na sua debilidade, no seu problema, na sua dificuldade, de uma maneira tão grandiosa que ninguém mais vai se lembrar de você pelo aquilo que você era, pelo seu passado. Você será a marca do milagre de Deus. E onde você passar, o seu testemunho falará mais alto do que os seus problemas passados. Creia que isso é apenas uma fase. Mas creia veemente, firmemente em Deus, que Ele está operando o milagre dele na sua vida. E eu sei que muitas das vezes é difícil passar por esse tempo, é difícil, mas tudo na vida, para quem vai ao propósito, tem um processo. O processo é necessário para que a gente alcance o propósito. Nada na vida de todos os nossos irmãos na fé foi fácil. Se a gente pegar a Bíblia do Antigo Testamento até o Novo, todos passaram por processos. José passou por processos terríveis, foi vendido pelo irmão, foi preso. José passou por provações que ele nem imaginava. Mas se você vê o final de José, ele virou governador. Talvez se Deus falasse para José todo o processo, ele não iria aguentar, ele iria desistir, ele iria retroceder. Mas como ele já sabia que Deus tinha uma bênção grandiosa para a vida dele, ele persistiu e valeu a pena. E essa mensagem é para que você persista. Talvez você já veio com problemas de nascença. Talvez esse problema, ele começou quando você talvez nasceu em Cristo. Quando você deixou o mundo para trás e decidiu viver sua vida com Cristo. Você nasceu de novo. E às vezes vem problemas que você não sabe como solucionar. Porque não é fácil andar com Cristo. Mas eu quero te dizer que pode não ser fácil, mas quando nós temos Deus na nossa vida, a esperança que a gente tem, que sendo fácil, sendo difícil, Ele está lá para deixar que nada possa ser maior do que Ele na nossa vida. Qualquer problema que nós tenhamos, Ele está lá para nos apoiar, para nos dar a mão. Mesmo quando estamos sozinhos, nós temos que nos lembrar que o homem nos abandona, mas Deus não, Ele sempre está lá. Na dificuldade, na escassez, como no momento de alegria, no momento de choro, em todos os momentos o Senhor está conosco. E essa tem que ser a certeza que temos que levar ao longo da nossa vida. Seja o processo que nós estivermos passando, o Senhor, Ele está lá com a gente. Amém? E eu queria agradecer a você que ficou até aqui dessa mensagem. Agora nós vamos orar para encerrar. E eu queria que você, neste momento, cresce nessa palavra. Cresce porque o que eu estou falando não é nada que veio da minha mente. Eu estou falando sobre a palavra de Deus. E essa palavra é viva e eficaz para mudar e transformar a sua vida. Quando a gente crê, quando a gente vive na palavra, a gente vive momentos que nem sempre serão os mais felizes, mas serão momentos tranquilos, porque nós temos a paz em Deus de saber que Ele está conosco em cada momento. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, Pai amado, obrigado por este momento de reflexão, Pai. Obrigado por todos que ouviram a mensagem até aqui. Nós sabemos que não é fácil te servir. Nós sabemos que não é fácil, Pai, quando nós, às vezes, estamos passando por momentos de dificuldade. Mas nós sabemos que em tudo o Senhor está conosco. Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Seja na bonança ou na escassez, Pai.
Em todo momento, o Senhor se faz presente na nossa vida. Não nos deixe, Pai, sentir nenhum momento que nós somos órfãos, mas que nós possamos sentir o amor, que nós possamos sentir, Senhor, o Teu cuidado a todo momento. E nós possamos nos lembrar, Pai, que quando nós nascemos novamente em Cristo, nós temos um Pai, nós temos um irmão, nós temos um melhor amigo que é o Espírito Santo, Pai. Que nós possamos nos lembrar que tudo que acontece na nossa vida existe a permissão divina, a mão do Senhor, Pai. Que o Senhor é o único que sabe até onde nós aguentamos ir. E aquilo que nós não aguentamos, a sua forte mão está lá para nos apoiar, Pai. Abençoe a cada um, a cada casa, a cada lar, Pai. A cada pessoa aqui que necessita de um socorro urgente, que necessita talvez de uma força para continuar caminhando, que necessita de um vigor, de um renovo, de uma restauração, Pai. Eu sei que nem sempre é fácil te servir, mas que nós possamos não desistir porque a tua vinda está próxima e nós precisamos estar preparadas para subir como uma noiva agradável a ti, Senhor. Nos prepare aqui na terra para viver a eternidade no céu. Senhor, recebe essa oração, recebe, Senhor Jesus, este momento dedicado a ti. Que essa mensagem possa alcançar as pessoas específicas e que elas possam sentir, Senhor, a tua presença em cada falar, Pai, porque não é por mim, mas sim pelo Espírito Santo que habita na minha vida, Senhor. Eu queria agradecer a Deus por cada momento que nós tivemos aqui, cada palavra, que você seja mais do que tudo impactado pelo poder do Espírito Santo, que hoje é disponível para que cada um de nós possamos usufruir. Lembre-se que o Senhor está contigo a todo momento. Não desista, continue, ok? Obrigada por quem assistiu até aqui. Eu me despeço glorificando a Deus por essa oportunidade. Que essa mensagem, se falou com você, você possa guardar ela no seu coração, possa encaminhar para outra pessoa que você sinta que necessita de ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer o ID, vamos levar o Evangelho para mais e mais pessoas que estão sedentas, precisando desse amor em forma de palavra, que é o que Deus nos deixou. A palavra de Deus é a única que faz com que a gente se sinta a cada dia mais próxima de Deus. Ele deixou aqui a instrução divina para que nós possamos estar mais próximos dele. Então espalhe, porque nem sempre haverá pessoas que terão oportunidade de ler, mas muitas das vezes esse vídeo pode fazer com que a pessoa tenha um pouquinho mais de proximidade com Deus. E quem sabe não seja essa semente que é necessário que plante na vida dessa pessoa para que o Senhor comece a fazer florescer um lindo jardim cheio de frutos, que são frutos do Espírito Santo, para glorificar a vida de outras pessoas. Porque o Evangelho é assim. A gente vai plantando e quem faz crescer é Deus. Amém? Então, eu espero você até o próximo bate-papo com a Bru. Muito obrigada a todos e até mais. Tchau, tchau.